Olá pessoal, Desafios Literários no ar, e no episódio de hoje vamos conversar sobre um livro muito emblemático, muito importante, divisor de águas na literatura. Eu sei que o próprio nome do projeto, 1001 livros para ler antes de morrer, então nós temos os mais importantes e os mais influentes da literatura mundial, mas este é ainda mais especial. Então, sem mais delongas, vamos conversar sobre A Trágica História do Dr. Fausto, de Christopher Marlowe. Para a gente poder falar um pouco sobre a trágica história do Dr. Fausto e até mesmo sobre o Marlowe, a gente precisa conversar um pouco sobre outras pessoas, precisa dar um panorama histórico um pouquinho maior. Então essa introdução pode ficar um pouquinho mais longa, mas vocês vão ver que ela vai fazer total sentido, para não ficar confuso e pior ainda, ficar um episódio vazio e que vocês não entendam nada. Mas vamos lá. Em 1517, um homem muito importante surgiu ali na Alemanha. Estamos falando de Martinho Lutero. Com suas leituras da Bíblia, ele chegou a algumas conclusões e afixou ali na Catedral de Wittenberg 95 teses, eclodindo o que a gente chama de Reforma Protestante. Embora os resultados tenham atingido o mundo todo, num primeiro momento, obviamente, esse impacto foi local, na própria Alemanha. E isso reverberou e repercutiu de maneira muito dramática. Agora você imagina, temos a Igreja Católica consolidada, enraizada e até então dona de todo o conhecimento, de toda a verdade, onde o seu único inimigo, por assim dizer, eram os mouros, eram os muçulmanos, e mesmo sendo considerados inimigos, o islamismo, os muçulmanos não chegavam nem perto em questão de proporção territorial, de fiéis e de consolidação como a Igreja Católica. Então, do nada, um católico, que Martinho Lutero era um católico muito imerso em todos os dogmas e todas as liturgias religiosas, ele chega a algumas conclusões, expõe todas essas conclusões que ele chega e, querendo ou não, ele quebra a igreja ao meio. Então, obviamente, isso dentro da própria Alemanha foi um pavor, foi um problema muito sério. Então, dentre as 95 teses que Martinho Lutero expôs, as mais conhecidas são a tradução da Bíblia e a acessibilidade a todos e não apenas mais ao clero. A gente também tem uma aproximação tanto de Deus quanto do mal. Afinal, antes, o que as pessoas sabiam sobre o mal, sobre o diabo, elas sabiam através da leitura e da interpretação do clero, do papa, do padre, do sacerdote, enfim. Mas agora, por conta da oportunidade de se ler a Bíblia, dessa leitura doméstica, vamos ter várias interpretações, tanto do bem quanto do mal. Então, o mal, o diabo, por assim dizer, era algo mais contido, controlado, quase que abstrato, muito idealizado, embora, obviamente, a gente saiba que o clero vá amedrontar os seus fiéis através dessa figura, mas com a oportunidade de eu ler a Bíblia ao invés de eu apenas ouvir o falatório de alguém que leu, essa imagem passa a ser mais real, mais palpável e até mesmo mais acessível. Então, a partir daí, vamos ter no começo do século o que a gente conhece como caça às bruxas. Afinal, as doutrinações pagãs vão ser massivamente perseguidas e a Igreja Católica, visando recuperar todo o seu império que está meio com as pernas cambaleantes, ela vai tentar derrubar os protestantes, massacrar tudo o que ela vê pela frente e que não for católico, independente do que possa ser. Embora cristãos protestantes, eles vão ser mortos. Pagãos vão sofrer ainda mais, porque eles nem professar a mesma fé, eles não vão professar. Então, obviamente que eles vão ser ainda mais massacrados do que os próprios protestantes. Lembrando que, para a época, bruxaria é tudo aquilo que se resolve sem intervenção
divina, mas com auxílio de ervas, com auxílio de plantações, com alguns rituais a qual a igreja não conhece ou a igreja não aprova. Então, esses cuidados da divindade com a natureza, essa busca, ao invés de se voltar para Deus, se voltar para os dogmas, os santos e toda essa liturgia católica, você procura divindades da natureza, aos bons espíritos da floresta, entidades que supostamente auxiliam com tudo aquilo que o próprio universo e a própria natureza proporciona, a Igreja Católica vai condenar. Então não ia demorar, por conta desses eventos da Reforma Protestante e da caça às bruxas, não ia demorar para que surgissem histórias, obviamente num primeiro momento orais, em que, assim como pessoas buscavam a Deus, vamos ouvir burburinhos de pessoas que desejavam, que passaram a ter uma curiosidade, um interesse em buscar o diabo. Logo, esses burburinhos orais passam para as folhas, para as páginas. Então, em 1587 é publicado um livro anônimo sobre esses relatos famosos, quase como as lendas urbanas que a gente tanto ouve falar. Em algum momento elas obviamente foram passadas para o papel, principalmente a de um homem chamado João Fausto, um homem que teve contato direto com o diabo, e com esse contato ele se beneficiou de muitas formas, embora o seu final tenha sido bastante trágico. Então, antes uma história oral de um ser considerado histórico passa a ter espaço na arte escrita e consequentemente imortalizado até os dias de hoje. Mas uma coisa importante de se lembrar: apesar de muito famosa, essa história, esse boato, essa lenda urbana, ao ser passada para o papel, nunca foi considerada uma joia literária. Ela foi publicada na Feira de Frankfurt, que é uma feira até hoje muito importante para o meio literário, para o mundo dos livros, mas ela nunca foi considerada uma joia literária, nunca foi considerado um livro importante. Pelo contrário, era tida como uma história fraca, como uma história boba e apenas um entretenimento, uma coisa para se rir, ou então para, dependendo da formação da pessoa, para assustar essa pessoa, mas nunca foi encarada como uma literatura importante. Apesar disso, devido ao seu sucesso, afinal o interesse pelo assunto era muito grande, ela foi rapidamente traduzida e não demorou muito para que ela chegasse às mãos de um homem chamado Christopher Marlowe. Pouco se sabe sobre esse autor. Duas datas são certas: a do seu nascimento e a da sua morte. A do seu nascimento é uma certeza devido à urgência dos pais daquela época em registrar e batizar os seus filhos, para que, caso eles morressem, não fossem considerados pagãos. As taxas de mortalidade infantil eram altíssimas, então os pais tinham esse cuidado de não deixar com que seus filhos se tornassem pagãos. A segunda data é a de sua morte. Christopher Marlowe morreu aos 29 anos em uma briga em uma taberna. Muitos biógrafos procuram entender qual é a relação de um livro com seu autor, o quanto de um tema não passa de interesse do autor, ou até mesmo de fatos que aconteceram na vida dele e foi passado ao papel. Então, quando a gente pensa em Marlowe, a gente se questiona por que ele teve interesse em um livro anônimo alemão que fala sobre uma pessoa que teve contato com figuras demoníacas. Então, aqui na apresentação desse livro, na página 19, na minha edição aqui da Ateliê, que mais pro final eu vou falar um pouco sobre, o Luiz Bueno justifica esse interesse, mostrando que o comportamento de Christopher Marlowe era considerado o de uma figura extrema e errante para a época. Então, vamos ler aqui na página 19, que diz o seguinte: rapidamente se vê Marlowe convertido num exemplo de mau comportamento, uma espécie de ser execrável aos olhos da época. Por outro lado, numa outra perspectiva, séculos depois, ele pôde se tornar uma espécie de herói rebelde, tudo baseado em depoimentos pouco confiáveis, cujo conteúdo não pode ser confirmado. Alguém poderia dizer que uma exceção a essa indefinição é a acusação de homossexualismo feito por Baynes, ao dizer que Marlowe declarava serem tolos os que não apreciavam
apreciassem tabaco e meninos, reforçada pela recorrência da ideia de que o Cristo era amante de João Evangelista. Afinal, há algo fora desse depoimento que poderia corroborá-lo: o tratamento dado às relações entre pessoas do mesmo sexo em duas de suas peças, Eduardo II e o Massacre de Paris. Dependendo de como se olham os poucos documentos, um Marlowe diferente se desenha, para ficar somente nos extremos: um escritor brilhante, rebelde, ateu, homossexual, ou um escritor brilhante, espião, que fingia ser rebelde, ateu e heterossexual. Ou quem sabe, como aventam alguns, um escritor brilhante que forjou a sua própria morte em 1593 e fugiu para a Itália, de onde enviou poemas e peças que continuariam a fazer sucesso. A única constante, como se vê, é a obra de escritor brilhante que ele deixou. Então aqui o próprio Luiz Bueno comenta que há poucos documentos, dados concretos a respeito dele, mas os poucos que falam a seu respeito é de que ele é uma pessoa difícil, de que é uma pessoa errante, de que é uma pessoa que blasfema, que tem casos homossexuais, que de uma forma ou outra é considerado um rebelde, mas com o passar dos anos teve a sua imagem de alguma forma restaurada como um exemplo de pessoa que de alguma forma conseguiu inovar o campo da literatura, e não é à toa que está hoje aqui entre os mais importantes, não somente da literatura inglesa, como da literatura mundial. Partindo do pressuposto de que um livro anônimo sobre ocultismo, por assim dizer, traduzido do alemão e muito popular, mesmo em um período em que a leitura e o estudo da Bíblia era fortíssimo, é bem óbvio que tal literatura não somente chegaria a Marlowe, como ele se interessaria nela e em transpor o seu conteúdo aos palcos. É quase que uma interpretação de que nos dias atuais ele tivesse acesso a uma literatura tida como marginal ou polêmica demais, e mesmo assim, com todos esses artifícios, aperfeiçoado para uma nova mídia, fosse série ou filme nos dias de hoje. Então é muito interessante. Apesar da pouca idade de Marlowe, há registro de ao menos 6 peças de autoria dele. Além disso, todas essas peças fizeram bastante sucesso, muito atribuído ao texto de Marlowe, mas também a um homem chamado Edward Alleyn. Alleyn foi um importante ator do teatro da época, e a sua principal característica fez com que os personagens de Marlowe fossem ainda mais contemplados. Ele era um ser bem alto, o que conferia a ele uma presença de palco imponente. Os personagens emblemáticos de Marlowe, interpretados por uma pessoa que tinha uma presença de palco muito imponente, fazia com que o interesse pelas peças de Marlowe fosse ainda maior. Mas o que importa aqui é a peça A Trágica História do Dr. Fausto. Aqui na minha edição da Atelier tem as duas versões, a peça do Marlowe e logo após tem o livro anônimo publicado lá na Feira de Frankfurt. Eu fiz o contrário, aqui primeiro tá a peça e depois tá o livro. Eu li primeiro o livro e depois eu fui conferir a peça, afinal foi assim que chegou às mãos do Marlowe, e eu obviamente achei mais interessante a gente primeiro entrar na fonte para depois a gente ver a inspiração. Então eu vou falar um pouquinho sobre o livro anônimo primeiro, depois falar sobre a peça, e aí a gente faz um panorama geral e eu converso sobre a edição para a gente finalizar o episódio. Então, assim como a biografia de Marlowe daria um bom livro, as inspirações para a trágica história de Dr. Fausto também daria um outro livro. Em 1509 surge uma carta, um relato sobre a fama de um tal de João Fausto, que se declarava príncipe dos necromantes, e como aquilo não era correto para a época, poderia manchar a fama dos verdadeiros e sérios necromantes que já sofriam naquela época com as intervenções da Igreja Católica. Só que o boato foi ganhando fama, foi ficando mais robusto, e esse João Fausto deixou de ser considerado apenas um possível charlatão, e ele foi considerado a partir daí, ao invés disso, uma figura respeitada na magia e que lidava com o espírito mal. Então eu vou ler aqui na página 22, na introdução do próprio Luiz Bueno, que se chama O Nascimento de um Mito Literário. Ele fala um pouquinho sobre esse texto anônimo, essa carta que veio a gerar um livro, e esse livro repercutiu da forma como conhecemos. Então diz o seguinte:
Em 1587, um editor de Frankfurt publicou um livro de um autor anônimo que contava a história dessa figura. Esta é a obra apresentada integralmente aqui na tradução anotada de Mário Luiz Frungilo. O título, como era comum na época, era imenso: História do Dr. João Fausto, o muito famoso mago e negromante, de como ele firmou um contrato com o diabo por um prazo determinado, das estranhas aventuras que durante esse tempo ele presenciou, provocou e viveu, até, por fim, receber sua bem merecida paga. Acabaria conhecido simplesmente como o Livro de Fausto. O texto foi publicado em alemão e não em latim, embora há promessa de uma versão latina que acaba não saindo, mirando menos um público erudito do que um leitor comum, menos raro numa Alemanha luterana em que vigorava a ideia de que a relação entre o homem e Deus é mais direta, e por isso a leitura pessoal da Bíblia é instrumento central na prática religiosa. A obra se transformou num sucesso instantâneo, gerando outras versões e sendo publicada em outros países. É com esse livro que a vida de Fausto, um homem de carne e osso, ser histórico, depois de ter se transformado em lenda oral, passa a integrar a tradição escrita. Então a gente vê como foi acontecendo essa história do Dr. Fausto. Em 1587, esse livro anônimo é publicado, traduzido para o inglês e passa a ter cada vez mais sucesso e repercussão. Sobre o que fala, afinal, alguém decidiu narrar quase que biograficamente o que tanto se fala justamente sobre esse João Fausto, sobre o que ele conseguiu, como ele conseguiu falar com figuras demoníacas, falar com o mal, falar com o diabo e a partir desse contato se beneficiar disso. A história fala sobre João Fausto, um rapaz que nasceu em uma família bastante humilde e foi adotado por um tio para que ele pudesse ter acesso à educação e melhores condições de vida. Com isso, ele se forma em teologia, mesmo demonstrando pouco interesse na Bíblia e nos textos sagrados, e acabou sendo influenciado por outras pessoas a estudar coisas paralelas. Então eu vou ler aqui para vocês na página 230, que diz o seguinte: depois de haver estudado suficientemente as disciplinas que lhe cabiam, ele tornou-se doutor em teologia. Não obstante, sua cabeça era também, ao mesmo tempo, tola, insensata e soberba, e por isso sempre o chamaram de o especulador. Procurando más companhias, escondeu as sagradas escrituras atrás da porta ou embaixo do banco e viveu uma vida perversa e ímpia, de que esta história dá notícia detalhada. Mas como diz um provérbio verdadeiro, quem quer ir para o diabo não se deixa deter nem impedir. Assim, o Dr. Fausto encontrou gente da sua igualha, que se ocupava com fórmulas caldeias, persas, árabes, gregas, ou que quer que se dê as formas de conjuração e de magia. Todas essas fórmulas não passavam de artes mágicas, ou como quer que se chamem tais livros, palavras e nomes. Todas essas coisas agradaram imensamente ao Dr. Fausto, que as especulava e estudava dia e noite. Não queria mais usar o título de teólogo. Tornou-se estudioso laico da natureza. Fazia chamar doutor da medicina, tornou-se astrólogo e matemático, e para manter as aparências, fazia às vezes de médico, de início socorrendo muita gente com medicamentos, ervas, raízes, poções, elixires, receitas, clísteres. Era também versado em oratória, sem exibicionismo, além de bom conhecedor das escrituras. Conhecia bem os mandamentos de Cristo. Quem conhece a vontade do Senhor e não a pratica, será 2 vezes abatido. Ninguém pode servir a 2 amos, não tentará a Deus, teu Senhor. Tudo isso ele jogou ao vento e descuidou-se de sua alma, motivo pelo qual para ele não pode haver perdão. Então a gente vê aqui uma pessoa que, embora imersa nesse mundo das escrituras, nesse mundo da teologia, não olha para ela com interesse, mas influenciado por outras pessoas acaba olhando para a magia. Já na página 233, a gente vê que ele se aprofunda nesses assuntos relacionados à magia e então decide conjurar o diabo. Conjurar com que intenção? À noite, numa encruzilhada no meio da floresta, traçou com uma vara vários círculos concêntricos ao redor de si, e ao lado destes outros 2, cujas linhas cortavam a do círculo menor. Ali ele conjurou o diabo, entre as 9 e 10 horas. Com toda a certeza, o diabo muito se riu do que Dr. Fausto fez e pensou, mostrando-lhe o traseiro: pois bem, deixemos que o teu coração e teu ânimo esfriem e que te sentes no banco dos escarnecedores. Com isso, vou me apoderar não apenas do teu corpo,
mas também de tua alma. Serás meu escolhido, e aonde eu não quiser ir, enviar-te-ei feito o meu mensageiro. E assim foi. O diabo burlou especularmente o Dr. Fausto e o fez de gato e sapato. Pois quando o Dr. Fausto o conjurou, o diabo não demonstrou pressa em atingir seu objetivo. Fez assim com quem não quer entrar na dança e desencadeou um tal tumulto na floresta que as árvores se curvaram até o chão e parecia que o mundo ia se acabar. Dá para notar que, embora com uma aura de drama, de terror, de suspense, já pelo próprio título, a gente pode ver que vão ter alguns momentos com pitadas de humor. Algumas vezes interessantes, outras vezes nem tão interessantes mesmo. O objetivo de Fausto, ao entrar em contato com o diabo, é bem claro. Página 241, a gente vê aqui o interesse real do Dr. Fausto ao entrar em contato com o mal. O Dr. Fausto deu-lhe uma resposta arriscada e danosa para sua alma. Seu objetivo não era senão ser, em lugar de homem, um demônio em forma de homem, ou membro das hostes infernais, e expôs ao espírito seus desejos. Primeiro, ele desejava adquirir e conservar as habilidades, a forma e o aspecto de um espírito. Segundo, o espírito deveria fazer tudo o que ele desejasse e exigisse. Terceiro, ele deveria ser-lhe obsequioso, submisso e obediente como um servo. Quarto, ele deveria apresentar-se em sua casa a qualquer momento em que fosse chamado. Quinto, ele deveria manter-se invisível ao desempenhar suas funções em sua casa. E salvo ordem contrária, não se deveria deixar ver por ninguém a não ser por ele, Fausto. Por último, ele deveria aparecer imediatamente, tão logo fosse chamado, e na forma que fosse exigida dele. O espírito disse a Fausto que concordava com esses 6 pontos e que estava disposto a obedecer em tudo, desde que, por sua vez, também observasse algumas condições. Se assim o fizesse, nada teria a temer. Como é do interesse de João Fausto, obviamente ele vai ouvir essas imposições desse espírito. E as imposições do espírito são quais? Na página 242 se diz o seguinte: eis aqui as condições do espírito. Primeiro, que Fausto prometesse e jurasse pertencer a ele, espírito. Segundo, que, para maior garantia, Fausto firmasse um contrato com ele e o atestasse com seu próprio sangue. Terceiro, que ele se tornasse um inimigo de todos os cristãos. Quarto, que ele abjurasse da fé cristã. Quinto, que ele não se deixasse tentar por quem quer que o quisesse converter. Em contrapartida a essas condições, o Espírito lhe daria vários anos de prazo. Quando este expirasse, ele o levaria consigo. Se Fausto quisesse aceitar estas condições, ele teria tudo o que o seu coração desejasse, e logo sentiria ter o aspecto e a maneira de ser de um espírito. O orgulho e a soberba encheram o Dr. Fausto de ousadia, e embora por um minuto ele tenha pensado na salvação de sua alma, terminou por conceder tudo o que o espírito maligno pedia dele e prometeu observar todas as suas condições. Ele pensava que o diabo não é tão feio como pintam, nem o inferno tão quente quanto dizem ser. Acontece que o que para mim é o ponto negativo do livro. O livro se torna episódico e não mais tão contínuo, não mais tão fluido e tão interessante. Então, resumindo, é concedido a Fausto 24 anos de vida, até que o diabo venha e o leve para o inferno. Então, implicitamente, o livro passa a carregar 3 blocos de 8 anos, e dentro desses blocos, episódios pouco importantes da vida do Dr. Fausto. Então, a gente vai ver, num primeiro momento, nesses primeiros 8 anos, um Fausto curioso em como todo o mundo funciona. Mesmo que as respostas estejam tanto na Bíblia, de fácil acesso, afinal ele é formado em teologia, então as respostas que o Espírito dá muitas vezes são as mesmas que constam na Bíblia, ou então em respostas mentirosas, em que o Espírito não quer admitir para Fausto que sim, ele pode ser um ser poderoso, mas existe alguém superior a eles, que se trata de Deus. Mas essas perguntas às vezes não são interessantes, não empolgam, parece que a gente está lendo mais do mesmo. Lembrando que este livro, desde o seu lançamento, não é considerado uma joia literária. Estou comentando justamente para que vocês possam entender logo mais à frente a peça. Então, tem algumas perguntas de como que foi feito o céu, como que foi feito o inferno, como que foi feito o universo,
sexo, as pessoas. São umas perguntas que a gente vê que isso tá na Bíblia. E quando o diabo dá a resposta, não é uma resposta tão interessante. No segundo bloco de 8 anos, Fausto então decide viajar pelo mundo. Conhece o maior quantitativo possível de cidades, de países. Aqui há uma crítica social bastante interessante sobre a Igreja Católica e como ela, aqui ambientada no Vaticano, se vende como uma coisa quando em seus secretos encontros e salas, em sua liturgia, em seus rituais, há tanta hipocrisia e há tanto pecado. E embora a gente saiba que essa crítica não seja um aceno para os protestantes. Aqui, embora ele use a Igreja Católica, está criticando o cristianismo como um todo. Mas ainda assim, para mim, enquanto leitor, houve um incômodo com tantas viagens, porque nessas viagens ele ia muito para algumas igrejas, para algumas catedrais, e aí ele ia onde foi enterrado santo tal, fulano de tal, pessoa importante. Então, para alguém que deveria, segundo o contrato, negar a Cristo e todos os dogmas religiosos, ele estava muito imerso ainda na Igreja Católica, em todas essas liturgias. Então, para mim, parecia que estava errado, estava faltando alguma coisa. No terceiro bloco, nos 8 últimos anos de vida de Fausto, ele presta favores aos amigos e parece, enfim, usufruir dos seus poderes. No entanto, em todo o livro há um Fausto melancólico, com ares de arrependimento, com muito medo da morte, do que vem além. Afinal, ele não conhece o inferno. Então, de alguma forma, parece que há alguns momentos de lucidez ante vários momentos de loucura, como se ele não tivesse total consciência e responsabilidades de seus atos. E no último momento, na última página, pudesse acontecer de alguma forma um momento de redenção. Embora, apesar do título, História do Dr. João Fausto, o muito famoso mago e negromante, de como ele firmou um contrato com o diabo por um prazo determinado, das estranhas aventuras que durante esse tempo ele presenciou, provocou e viveu, até por fim receber sua bem merecida paga. Esse é o título do livro. Mas parece, pelo andar da carruagem, pelo ritmo que a história é contada, que em algum momento há redenção. O que ao final do livro a gente vê que não houve. Então essa história, basicamente, a que originou ou a que foi compilada dentre tantos relatos orais e que Christopher Marlowe em algum momento teve acesso e decidiu transpor para os palcos. Vamos falar então um pouco sobre a trágica história do Dr. Fausto, a versão do Marlowe com as suas adaptações e com as suas diferenças. Afinal, uma coisa é a gente ler um texto, outra coisa é esse texto virar uma encenação. Embora encenada pela primeira vez em 1592, apenas 5 anos depois da publicação do livro anônimo, o manuscrito da peça só seria publicado em 1604, após o próprio falecimento do Marlowe, com dúvidas a respeito de algumas versões dos seus cortes, algumas versões que foram encenadas em alguns lugares e não foram encenadas em outro. No entanto, independente de ter mais de uma versão, aqui no texto do Marlowe já existe um requinte, uma qualidade literária em detrimento do texto anônimo, muito pelas escolhas e soluções do Marlowe ao transpor o texto para o palco. A história é a mesma. Fausto era um homem de origem humilde ou de baixa posição social, mas mesmo assim conseguiu obter um doutorado em teologia na Universidade de Wittenberg. No entanto, seu interesse pelo conhecimento, seu orgulho o levaram à necromancia. A diferença, de fato, começa quando o Fausto do Marlowe se apresenta menos melancólico e mais arrogante, eu diria até mesmo mais estúpido. Fausto expressa muito tédio, muita impaciência com os diversos ramos do conhecimento e chega à conclusão de que apenas a magia vale a pena de ser aprendida. Vou ler aqui para vocês na página 51, que diz o seguinte, isso é o Dr. Fausto falando.
A filosofia nada esclarece. Direito e medicina são mesquinhos. Teologia é a mais baixa que as três. Desagradável, vil e desprezível. A magia me encantou. Meus bons amigos, ajudai-me agora. E eu, aquele que pasmei pastores da igreja alemã e reuni a flor da inteligência em torno de mim, como os espíritos maus junto aos bons museus descidos ao inferno, serei astuto como foi Agripa, cuja aura fez toda a Europa honrá-lo. Agripa foi um autor que escreveu um livro sobre uma possível filosofia oculta e, obviamente, esse texto foi muito polêmico, mas ao mesmo tempo trouxe um respeito consolidado para ele na área da filosofia, que a gente não vai entrar, mas o Dr. Fausto menciona querendo transpor até mesmo o legado dessa pessoa. Na página 51 a gente vê que ele ignora totalmente medicina, filosofia, direito, teologia e ao mesmo tempo ele se insere e ele se aprofunda na necromancia. Assim como no texto do livro anônimo, Fausto faz alguns questionamentos a respeito de Deus, paraíso, do inferno, mas aqui também há uma diferença. Enquanto o Dr. Fausto do livro anônimo faz questionamentos de uma maneira bastante melancólica, o Dr. Fausto do Marlowe sempre tem um ar de superioridade e não temendo mesmo o seu futuro próximo, não temendo o sofrimento eterno que ele viria a sofrer dali a 24 anos. Então na página 71 diz o seguinte: essa é a conversa entre Dr. Fausto e o espírito. Diz o Dr. Fausto: não foi anjo este Lúcifer um dia? Sim, e um dos mais amados por Deus. E como fez esse príncipe das trevas? Aspirando ao orgulho e à insolência, Deus expulsou-o da face dos céus. E vós, o que sois que viveis com Lúcifer? Tristes almas que caíram com Lúcifer. Tramaram contra nosso Deus com Lúcifer. São para sempre perdidas com Lúcifer. Onde estás perdido? No inferno. Como podes estar fora do inferno? Ora, o inferno é aqui. Não saí dele. Pensas que quem viu a face de Deus e provou dos prazeres dos céus não se atormenta com 10.000 infernos ao ser privado do êxtase eterno? Fausto, deixas de perguntas tolas que aterrorizam minha alma frágil. E o grande espírito se abala por ter perdido os prazeres do céu? Aprende com Fausto a força viril, despreza os prazeres que nunca terás. Vai, leva as notícias ao grande Lúcifer, de que Fausto incorreu em morte eterna por voltar-se convicto contra Jeová. Fala que Fausto entrega sua alma em troca de mais 24 anos de uma existência de volúpia plena, tendo a ti sempre para me servir, para dar aquilo que eu deseje, dizer-me tudo aquilo que eu pergunte, matar quem odeio, alçar a quem amo e sempre obedecer minha vontade. Vai e retorna ao poderoso Lúcifer, encontra-me de novo à meia-noite e explica-me o que planeja teu mestre. Irei, Fausto. E aí o espírito sai de cena. No geral, é uma boa peça, ainda mais quando lembramos que estamos dentro do Renascimento. É um Renascimento que nasceu na Itália e que foi reverberando em seus países vizinhos, chega na Alemanha e na Inglaterra. Então, a gente tem o humanismo de Petrarca que se faz presente, essa luta constante em demonstrar a superioridade do homem em detrimento de Deus ou de seres superiores. Não importa agora no momento se esse ser superior seja Deus ou até mesmo o diabo, a gente vai ver que Fausto vai querer demonstrar superioridade, como ele já demonstrou que ele não tem medo quando o próprio espírito tem medo do que vem além. Além disso, o próprio diabo, o próprio espírito confessa que precisa ter mais pessoas pecando para que possam no futuro povoar o inferno. Então há essa questão de que mesmo com essa superioridade, com esse poder, aqui na peça de Marlowe, a presença do homem é maior, é mais importante. Ele pode ser inferior, ele pode não ter um poder, ele não pode ter algo de sobrenatural, mas ainda assim o inimigo, o mal precisa dele. Para que ele vá ao inferno, ele precisa primeiro pecar. Então há essa dependência maior do mal para com o humano do que necessariamente do humano com o mal. Isso segundo uma visão
visão do Marlowe a respeito de todo esse renascimento, de toda essa aura em que o homem está no centro de tudo. A Reforma Protestante impulsionou várias reflexões sobre vários assuntos religiosos, morais e filosóficos. Afinal, se o diabo está vagando por aí pelo mundo, como mencionado no livro de Jó, na Bíblia, como se proteger do mal? Como não olhar para os banquetes diabólicos? Ao invés disso, se apegar cada vez mais a Deus. Então, a Reforma Protestante trouxe questionamentos, ao mesmo tempo em que a literatura e o teatro trouxeram alguns panoramas de pessoas que não estavam preocupadas com esses questionamentos da Igreja Protestante. Embora a gente saiba que, sim, não vamos generalizar. Existiram pessoas que se voltaram para esses textos, a trágica história do Dr. Fausto, mas ao mesmo tempo outras pessoas se voltaram e se intensificaram ainda mais na leitura da Bíblia e na igreja como um todo. Uma nova igreja, a Igreja Luterana, mas ainda assim a igreja. Então, de modo geral, a peça do Marlowe é muito melhor do que o livro anônimo. Eu recomendo que se leia o livro anônimo primeiro, para que vocês possam ter acesso à fonte e depois vocês leiam a peça. Porque se vocês lerem a peça e depois lerem o livro, eu acho que vocês vão ficar um pouco desgostosos, porque a qualidade é muito diferente. Mas de modo geral, a maneira como o texto foi transposto para os palcos, a maneira como o Marlowe escreveu foi fantástica. Ele resolveu muitos problemas, ele deu os acenos aterrorizantes necessários, ao mesmo tempo em que tem aquelas leves pitadas de humor mais bem colocadas. Há as críticas tanto à igreja do texto do livro anônimo quanto na peça, só que tudo de uma maneira muito mais transparente, até porque a gente precisa colocar aqui no palco 24 anos em uma encenação de 1 hora e meia talvez, então obviamente que as resoluções seriam interessantes. E obviamente que a leitura foi menos enfadonha, foi mais interessante. Como eu falei, o Fausto do Marlowe é muito mais interessante do que o Fausto do texto anônimo. E obviamente que se não fosse mais interessante, não teria a influência que tem, que carrega. A gente sabe que é através desse texto, as pessoas nem sabiam ou nem se interessam tanto pelo livro anônimo, se interessam mais pela peça de Marlowe, tanto que é tido aqui com o Christopher Marlowe a origem do que a gente chama de pacto fáustico, como a gente vai ver em tantos outros livros, tanto clássicos como contemporâneos. A gente vai ver a consolidação desse mito do pacto fáustico com o Fausto do Goethe, mas ainda assim a gente vai ver esse texto, esse tema, o motivo do pacto fáustico sendo renovado conforme os anos passem na literatura. Então a gente vai ver Dr. Fausto, do Thomas Mann, a gente vai ver O Mestre e a Margarida, a gente vai ver sempre esse texto, as bases do pacto fáustico sendo renovados, não somente na literatura, como eu falei. Existem séries aí a perder de vista em que o pacto fáustico é feito. Uma delas, que é a mais famosa, talvez seja a série Supernatural, dos irmãos Winchester, em que há essa constante presença do pacto fáustico. Mas eu recomendo que, embora vocês se aventurem, sejam em séries ou filmes, ou até mesmo em outros textos relevantes, como o Fausto do Goethe, como o Dr. Fausto do Thomas Mann, que vocês encarem o Marlowe, a origem de tudo. É um texto incrível que vocês vão gostar. Não vou dizer que é o melhor de todos os livros desse meu projeto. É uma peça de teatro que a gente hoje pode não ter tanto efeito, mas que a gente sente que lá em 1500, naquele período, naquela circunstância, fez o burburinho que fez. E só pelo fato de ser importante ou tão importante até os dias de hoje, para mim já valeu a pena essa leitura. Foi uma leitura mais difícil? A do livro anônimo, sim, foi mais difícil, mas a peça foi bem mais tranquila, foi um deleite e eu recomendo muito para vocês. Vou falar um pouquinho agora sobre as edições. A edição que eu tenho aqui é a da Atelier Editorial, em parceria com a editora Unicamp. Eu quase não coloco esse livro aqui no projeto para vocês. Por quê? Esse livro estava esgotado e ele custa muito caro, se eu não me engano, mais de R$150. Então, uma livraria, um sebo na Amazon estava cobrando o valor cheio, mais taxa de entrega, e eu querendo ler
ler esse livro, já sabia da sua importância, mas não vou comprar um livro tão caro, porque eu quero que esse livro, e quero que vocês tenham interesse por textos acessíveis. Não vou colocar um livro aqui que custa 200, 300 reais, uma única edição, e ler e vocês não lerem comigo, ou vocês até terem interesse com a história, mas não ter esse acesso. Então não é um objetivo aqui. Então eu tava pesquisando, sempre esgotado, sempre sobre encomenda, e eu já tava quase desistindo, até que nos 2 últimos dias da grade que eu tenho organizada para poder ler um livro, gravar esse episódio e publicar a tempo, eu olhei e ele tinha chegado na Amazon e estava em promoção. Então, aos 45 do segundo tempo, por assim dizer, eu consegui adquirir, li rapidinho para vocês e fiquei muito feliz com essa possibilidade, e eu espero que vocês também possam ler esse livro. Existe uma versão da editora Edra, se eu não me engano, uma edição pocket, custa por volta de 40 e 50 reais, mas aqui na própria apresentação, na própria introdução do Luiz Bueno, ele fala que é uma tradução do português de Portugal. E eu vi também comentários de pessoas falando que a tradução é horrível e que a diagramação do livro é péssima, então eu acreditei nas outras pessoas e preferi essa edição da Ateliê, de clássicos comentados, que eu inclusive tenho outros livros, vocês vão ver eu comentando mais de uma vez outros livros dessa coleção, mas sempre com promoção que eu comprei, porque a Ateliê Editorial, não sei o que acontece, mas eles são imensamente caros. Então aqui a gente tem a organização e a introdução do Luiz Bueno, uma boa introdução, embora eu tenha feito a troca, colocado primeiro o livro anônimo e depois colocado a peça. Faria muito mais sentido para mim, embora eu sei que o Marlowe que carregue este livro. É só você fazer a troca e fazer a leitura que vai dar tudo certo. A tradução do alemão ficou por conta de Mário Luiz Frungilo, e a tradução da peça, afinal estamos falando de um livro em inglês, ficou por conta Caetano Galindo e Luiz Bueno. No mais, foi uma ótima experiência. Então foi a primeira tragédia não grega que a gente encarou aqui no episódio, foi o primeiro livro em alemão que a gente leu também, então a gente deu o primeiro passo para o Pacto Fáustico. Muitos outros livros do gênero vão aparecer daqui para frente, daqui a pouco vocês vão ver que a gente vai ler mais sobre o diabo, às vezes o diabo como o próprio protagonista, para vocês verem a importância desse livro. E a gente volta e meia vai mencionar, vai se referir a Marlowe, porque embora com 29 anos, eu tenho 30, gente, eu penso, ele morreu mais jovem que eu. Embora com 29 anos, ele trouxe um legado muito grande, muito importante para a literatura mundial, e eu fico muito feliz em ter encarado esse livro, com algumas dificuldades, inclusive de preço, mas ainda assim foi um prazer ter encarado essa peça. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês deem uma oportunidade para o Marlowe, deem uma oportunidade para o Dr. Fausto, tenham interesse em ler mais sobre livros que abordem o Pacto Fáustico e que vocês venham comentar aqui comigo. Um forte abraço e até mais.